Início. Boa tarde, pessoal. Hoje é 12 de março de 2026, 17h35. Sou o professor Fernando Silveira, Psicologia e Humanismo da Unifesp, campus Baixada Santista. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa articulação de organização com o Guilherme, com a Yara e com o professor Magnus, da Medicina da Unifesp. Ele provavelmente não está aqui, mas ele também está organizando conosco. Estamos aqui começando mais uma temporada do Encontro de Estudos Humanistas Online, uma iniciativa, um projeto de extensão social, são eventos, né, do ponto de vista técnico, chama um evento que dura até agosto, e a gente já, desde 2020, a gente tem organizado esse tipo de evento, começou com palestras da pandemia e depois passou a ser estudos de livros, e alguns de vocês já acompanham de outras jornadas, de outras temporadas. E já estudamos, por exemplo, Vigiar e Punir, Ser e Tempo do Heidegger, Vigiar e Punir do Foucault, Ser e Tempo do Heidegger, o texto Junk do Paul Preciado, estudamos Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt, que foi o ano passado inteirinho. E, enfim, tem Dornar-se Pessoa, do Carl Rogers, e todos esses vídeos estão disponíveis no YouTube Lançado no Mundo, que eu deixei no WhatsApp para vocês, né? A gente sempre abre 100 vagas, elas em geral são esgotadas, acho que dessa vez no segundo dia já tinha esgotado, entendeu? Tivemos a generosa iniciativa de algumas pessoas extra quererem participar, então hoje a gente vai ter umas 5 ou 6 extras, né, ouvintes estão participando também. Então, hoje a gente tem essas duas categorias, é bom a gente esclarecer as situações, né? Aqui é um encontro de estudos online, a gente vai aprender junto. Talvez entre vocês tenha especialistas da questão do Fanon. Eu não sou especialista, eu sou especialista em Foucault e Merleau-Ponty, e embora existam transversais entre fenomenologia em Fanon e a questão da subjetivação em Fanon também, mas a gente está aqui para a gente aprender junto. A inscrição, uma inscrição automática no site das extensões da Unifesp, e a gente estabeleceu um critério, vocês devem ter lido, que tem 75% de presença, a pessoa vai ter a certificação automática do site da Unifesp, dos eventos, e aquelas 5, 6 pessoas que estão como ouvintes, estarão como ouvintes, não vai ter certificação, foi isso que foi combinado, inclusive eu respondi o e-mail das pessoas colocando esse tipo de questão. Já vou antecipar, gente, assim, aqui a gente faz o nosso encontro por facilitação. A gente vai aprender junto, ademais, que é um letramento racial, que urge, né? Urge esse resgate histórico, urge esse protagonismo da questão preta, né? Urge a gente aprender, né? Aprender junto, né? E como facilitação, todo mundo vai ter a oportunidade de todo mundo não, muitos, né? Não sei se tem 100, vai ter 100 encontros, né? Mas a gente vai estudar esses 2 livros, a gente tem... o Guilherme já tá postando a tela ali, né? A gente tem a tela com as facilitações. Vocês vão ver que tem uma margem de umas 40 páginas, 35, 40 páginas de letras gigantes, tá, gente? Letras gigantes. Do comentarista Davidson Faustino, que a gente vai estudar primeiro o comentarista, que ele vai fazer um panorama da obra, tá? A gente vai ter um panorama geral da obra. Aliás, o Davidson foi meu colega da Unifesp aqui de Santos, agora ele está na USP, hein? Se não me engano, é na psicologia, gente, antropologia, não sei. Só sei que ele foi para a USP, meu colega, uma honra. Ele está na Faculdade de Saúde Pública. Saúde Pública, certo. E eu já o convidei para ele, em alguma data, principalmente entre o fim do comentarista e o começo do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas,
ele provavelmente vai estar presente, já se dispôs. Ontem a gente já estava conversando por e-mail, atualizei as datas para ele, estou no aguardo do retorno dele, tá? Provavelmente a gente vai ter uma presença online do Davidson conosco, que muito nos honra, né, gente? Então, aqui a gente já tem, gente, independente da gente começar o nosso acesso ao livro, Guilherme, por gentileza, já disponibiliza, né, tanto na mensagem quanto no WhatsApp, o link do Drive, que esse encontro só funciona se cada um solidariamente fizer uma facilitação. Tem até agosto, gente. Entendeu? É bom até a gente dar uma passada assim no calendário, né, Guilherme, já que você abriu. Vai descendo um pouquinho devagarzinho. Veja que a gente, nos 3 primeiros encontros, a gente já tem as facilitações minha, da Yara e do Guilherme. Depois a gente vai ter o feriado de 2 de abril. E aí a gente tem espaços em branco de facilitações, gente. Vocês vão ter 20 dias para ler 40 páginas e ser o facilitador, né? Facilitador não é especialista, é apenas aquele que vai puxar a conversa para depois a gente continuar a debater, né? Refletir junto, né? Então, veja, a gente tem todo um conjunto de datas, com os capítulos divididos, e a gente vai acabar a nossa jornada do comentarista, da Fanões Encruzilhadas, em 14 de maio, tá, gente? E começaremos o Pele Negra nas Caras Brancas no dia 21 de maio. Esse semestre tem vários feriados e a gente segue o calendário letivo da Unifesp, né? A gente tem o recesso em julho e agosto. E a gente retorna em agosto com 3 encontros, finalizando nossa jornada em 27 de agosto, tá? Descontados os feriados e as férias, tá? Serão 17 encontros, tá, gente? Então, até que não é tanto, tá? E Matheus levantou a mão, Matheus, boa tarde. Oi, boa tarde a todas as pessoas. Guilherme, o link que você enviou do cronograma, ele está como possibilidade de edição, então qualquer pessoa pode editar. É assim mesmo. Eu preciso colocar o nome quando elas quiserem. Para vocês preencherem os nomes, gente. São 17 encontros, já tem 3 preenchidos. Faltam 14, uma oportunidade, gente. Uma oportunidade. Tá? Então, já olhem as temáticas, gente. O Felipe já preencheu. Legal, Felipe. Né? Então, tome a iniciativa, gente, porque é um encontro solidário, a gente vai aprender junto, tá? E, enfim. E relembrando que em algum encontro a gente provavelmente, o Davidson já se dispôs, vamos ver se a agenda dele casa com a nossa para ele participar de algum encontro, seja em que data for. Eu convidei na transição do fim do comentário dele para o livro do Fanon, tá bom? Hoje eu sou facilitador, eu fiz uma leitura, mas eu também vou ler junto com vocês, fiz uma leitura de reconhecimento. Agora a gente começa o encontro, tá, gente? Vocês vão ver que facilitação a gente vai aprender junto, do que eu já falei. Enfim, bom. Então a gente começa esse livro, parte do pressuposto que muitos de vocês já pegaram o PDF ou compraram o livro, né? Se não compraram, se não providenciaram o PDF, recomendo, tá? É até bom dizer, né, gente? O livro é Franz Fanon e as Encruzilhadas, Davidson Faustino, editor Ubu, tá? Subtítulo é Teoria, Política e Subjetividade. E depois a gente começa lá por fim de abril, começo de maio, Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um dos livros centrais do Fanon, tá? Também da editora Ubu, tá bom? Então, por gentileza, providenciem, né? E comecemos simplesmente a nossa jornada. Hoje sou eu facilitador. Eu estou abrindo na apresentação na página 9, tá, gente? Vamos seguir junto. Esse é um trabalho de doutorado Davidson, né, gente? Ele vai falar sobre orientação do professor Silvério, né? O Walter Silvério, da Federal de São Carlos. Eu fiz pós-doc lá, em filosofia, fiz sociologia.
enfim. E ele coloca assim, ele começa dizendo sobre esse grande campo, né, de estudos do Fanon, né, e inclusive uma grande parte teórica no qual ele debruça sobre a própria crítica da sua própria produção, né, a partir de alguns eixos, né. Isso é muito interessante. Eu gostei muito de ler a página 40 e pouco, tá, gente? Hoje a gente vai trabalhar até a página 46, né? 46, começamos na 9. As letras são grandes, tá, gente? Não se pressionem, tá? Na Arendt, a gente enveredou em livros com letrinha minúscula, né? Então, o autor aqui, o Silvério, que está fazendo a apresentação, apresenta as fases da obra do Fanon. Haveria uma fase terceiro-mundista, de 1950 a 1970, uma fase de biografias nos anos 70, e uma fase da importância do Fanon para as ciências humanas, em 1980, né? E que, de alguma forma, vai nortear, isso não só são fases da própria produção do Fanon, a gente sabe que ele morreu, se não me engano, em meados dos anos 60, mas tem todos esses horizontes temáticos que ele abriu, né? Que, de alguma forma, compõem as reflexões da obra dele, né? E que trazem para a atualidade seu pensamento no que se refere à sociedade global e pós-colonial. Tá, gente? De alguma forma, a gente vai enveredar por esse tipo de horizonte, que é justamente a produção propriamente dita, e esses eixos temáticos, né, que eu vou repetir, que é o eixo temático terceiro-mundista, das biografias e Fanon e as ciências humanas. Tá? Isso nos leva também a uma interarticulação, como tem na página 10, né, na qual a obra do Fanon pode ter comunicabilidade com a obra do Dubois, The Negro Mind Reaches Out, no qual justamente vai compor com a obra do Fanon a questão da importância, né, do conhecimento sobre o lugar da África para a compreensão da humanidade e da sociedade mundial. Isso compõe, de fato, esse movimento contemporâneo louvável, né, de letramento racial, que aliás, em termos de Unifesp, gente, a Unifesp tem uma diretriz, Carolina Maria de Jesus, que determina, né, acho que é a melhor palavra, determina que atividades de ensino, pesquisa e extensão contenham tema do letramento étnico-racial. Né? Isso está compondo, né, o eixo normativo, investigativo, né, reflexivo das universidades, principalmente as federais, né, gente? Na página 10 tem um trecho muito interessante, no qual ele compõe a fala do Dubois, do pesquisador Dubois, com a fala do Fanon, onde nessa questão da temática da população afrodescendente, a diáspora africana, o Dubois utilizou o véu como metáfora para expor a separação entre dois mundos, o negro e o branco, o qual impossibilitava a realização da dialética no cotidiano vivido. Vou até repetir. Dubois utilizou o véu como metáfora para expor a separação entre dois mundos, o negro e o branco, a qual impossibilitava a realização da dialética no cotidiano vivido, a metáfora do véu. Fanon demonstra como a situação colonial e, por consequência, suas duas criações racializadas, o colonizado e o colonizador, produzem e reproduzem um mundo cindido. Né? Então, a gente tem uma metáfora do véu, que faz uma separatividade da comunicação, e Fanon tem uma metáfora de um mundo cindido, né? Através da figura do colonizado e do colonizador. Repetindo, Dubois é o véu entre dois mundos, o negro e o branco. E o Fanon fala de criações racializadas, o colonizado e o colonizador. Produzem e reproduzem um mundo cindido. Então, imagina que essa transversalidade da questão racial negro-branco na produção do colonizado e colonizador pode produzir em termos de relações de poder, de processos de subjetivação e de dominação. Né, gente? Eu achei muito interessante. É a minha primeira vez na vida que eu leio Fanon, mas agora eu tenho uma certa experiência de pesquisa, etc. Né? Mas a articulação que ele vai apresentar, né, nessas primeiras páginas, o Davidson, né, sobre a sociogênese, acho que é bom a gente colocar esses elementos-chave, né?
a filogênese, a sociogênese e a ontogênese, né? Eu estou só dando um spoiler, né? Depois a gente vai esmiuçar, né? Mas é justamente como o sujeito emerge da construção social, o sujeito emerge das questões biológicas, que fez parte do trabalho de fim de curso do Fanon, e a questão ontológica como um ser no mundo, né? Como é a riqueza, né, dessa ousadia, né, da reflexão do Fanon, que faz essas transversalidades entre as questões sociais, as questões biológicas e as questões ontológicas, né? Isso eu achei de uma riqueza. São poucos autores que conseguem navegar, né, por essas epistemes, né? Isso, para mim, já me sensibilizou muito. E um termo que eu acho que é bom quando a gente lê um autor novo, são os termos que vão surgindo, né? No fim da página 10, a sociogênese fanoniana detectou o processo de epidermização como um produto da colonização que transbordara dos espaços colonizados, né? Isso é muito forte. Epidermização como um produto da colonização. A epiderme como construção, né? A epiderme poderia ser um elemento, dentre outros, né? Vira o foco identitário, né? O foco da dominação. Por isso fala epidermização. Nunca tinha ouvido esse termo, tá, gente? Como produto da colonização. Acho muito forte. Uma intervenção daqueles que experimentam os dissabores de se localizarem na zona do não ser, porque ao mesmo tempo que produz subjetividade, produz a inexistência, né, gente? Uma região extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica, mas no caso uma aparição do não ser, que o não ser também aparece com produção, né, subjetivação. É a inexistência, né? Entendeu? Você tem figuras como, por exemplo, a gente estudou a questão da transexualidade como abjeção, né? E aí o Fanon, ele sinaliza a questão da inexistência. Uma epidermização que, ao mesmo tempo que marca, crava uma verdade, que é uma verdade de não ser. Estabelecendo um jogo no qual ele vai se reportar mais à frente, até o Sartre, né? Uma das influências dele, reconhecendo que o Fanon tem uma formação francesa, né? A gente vai ver na biografia dele, esse jogo do ser e do não ser, né? Do ser e do nada, né? É muito interessante como ele circula no existencialismo e, ao mesmo tempo, nas abordagens sócio-históricas, né? Isso é de uma riqueza imensa, né? De uma dramaticidade também, né? E quando ele fala de aparição autêntica, é um outro termo, vocês puderem anotando, gente, porque a gente vai aprendendo junto. Aparição autêntica, no fim da 11, 10, começo da 11. Aparição autêntica daqueles que foram destituídos de suas culturas originais e tentam uma penosa construção de si mesmo em busca de um nós que se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser o outro. Que é aí que entra a dominação. O que aparece, gente? A aparição autêntica de um não ser dominado e sufocado pelo o ser do outro, que vai determinar o que é o padrão dominante, né? Uma dialética rarefeita, porque justamente é um jogo rarefeito porque incide sobre uma inexistência que só aparece para ser submetido, né? Para ser dominado, né? Já que destituídos de suas culturas originais e a penosa construção de si mesmo. O Silvério, que está fazendo essa introdução, está sendo dramaticamente tocante, né, gente? Ele vai citar o François Tocqueville, eu nunca estudei, tá? Com o Jean-Paul Sartre, a gente já fez até alguns estudos de Sartre aqui no nosso encontro de estudos humanistas, o autor que eu abordo no meu modo de humanismo, e com o movimento da negritude vai desvendando essas entrecruzas, né? São essas transversais, diante dessa arrojada e complexa propositura do Fanon de circular entre sociogênese, filogênese e ontogênese, né? A partir de mostrar a produção de um não ser a partir da epidermização. Com isso a gente vai criando os nossos enunciados, o nosso vocabulário, né? Isso que é bom a gente fazer. Uma coisa a gente lê em casa, outra coisa a gente está
trocando, né, gente? Então, nesse sentido, a importância de situar o Fanon nas entrecruzes da teoria queer, que é justamente a questão da abjeção do queer, do diferente, né? A gente já estudou o texto de Jung aqui, quem quiser tem uma certa enunciação da teoria queer, do Paul Preciado, quem quiser dar uma olhada. E a teoria queer, que, gente, eu não tinha ouvido até ontem. Se alguém depois puder me ensinar, uma perspectiva que se propõe a descolonizar os estudos sobre deficiência. Que a deficiência também é uma negação, né? É o ser que emerge, que aparece a partir de um outro que é considerado também dominante e padrão, né? É sempre esse jogo, né? É uma produção de subjetividade de sentidos a partir de uma aparição que vai romper com uma ordem hegemônica, né? Então, são essas descolonizações, descolonização do queer, do creep, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Reconheço a minha ignorância, e a descolonização da epidermização da questão preta, né? Étnico-racial. E aí que entra todas essas entrecruzes. Veja a complexidade, veja como às vezes o pesquisador precisa fazer várias entrecruzes, inclusive para dar visibilidade ao seu próprio discurso afirmativo, né? Porque a gente vai ver dificuldades dele, o trabalho de conclusão de curso dele, que foi considerado inapropriado, né? Inapropriado, né? Entende? Ele fez um trabalho, estão dezenas de autores, foi considerado inapropriado para a época, né? A gente está falando de anos 40, anos 50, do século passado, né? E aí o Silvério vai falar das interfaces do Fanon com a psicologia e com a psicanálise, tá? Entenda, muito rico, né, gente? Muito rico. Né? E como isso incita, né? Eu acho que o Fanon, esse é por minha conta, né? O Fanon, como Foucault, é uma caixa de ferramentas para a gente pensar questões contemporâneas, né? Embora ambos já faleceram no século passado, né? Isso nos leva ao desenho que é feito dessa introdução, capítulo 5 de Pele Negra, Máscaras Brancas, no qual o tema é a experiência vivida do negro. Isso é fenomenologia, tá, gente? Experiência vivida, um termo fenomenológico, tá? A gente destacar a nossa experiência vivida e relatar, às vezes, a experiência vivida é dar visibilidade para os sujeitos, tá? Esses sujeitos cuja aparição é remetida a uma rarefação do não ser, de repente, descrever a experiência já é um ato político, tá? Reflitam sobre isso, cada um registrar a sua experiência. Todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui é suficientemente na busca de uma autenticidade para estar em alguma borda, né? E a gente escrever a experiência da gente é uma forma também, é um ato político, tá, gente? Compreendendo, isso é muito forte, que a experiência individual só pode ser apreendida em uma situação histórico-social vivenciada em sua complexa multidimensionalidade. Vou ler de novo. O indivíduo não é que nem a psicologia do século XVIII, né, gente? Um eu fechado, né? A experiência individual só pode ser apreendida em uma situação histórico-social vivenciada em sua complexa multidimensionalidade. Então, a gente emerge de um caldeirão sócio-histórico, né? E entrecruzas, né? Multidimensional, multifacetado, né? E aí, de repente, o elemento psíquico, a visibilidade do ser, ela emerge dentro desse caldeirão sócio-histórico, né? Dentro do que a sociedade nos permite pensar e nos permite sentir e nos permite a gente se ver, né? Como sujeito histórico, tá? E é por isso a importância das análises colonialistas, justamente para compreender como a exploração econômica, a partir de um conjunto de dispositivos extraeconômicos, simbólicos e materiais, levaram o colonizado a acreditar que realmente era inferior. É um sentimento de inferioridade que vem de fora. Senão a gente cai na caricatura do psicologismo. Não é a pessoa que tem complexo de inferioridade, não. Inferioridade que vem desse arranjo, desse jogo de exterioridade, produzido em macro momentos históricos, às vezes são séculos, né? Séculos de dominação. Dominação, de invisibilidade,
indizibilidade, né? De forma que, justamente, estabelecer o estudo dessas referências históricas, esses panoramas sociais, é que vão, de alguma forma, compreender o processo de racialização, denominado por Fanon de epidermização. Como a questão... Aí eu faço assim, uma questão, porque quando eu estudo sexualidade, né, ou quando a gente estuda identidade de gênero, né, ou a questão da racialização, como alguns elementos que às vezes poderiam ser triviais acabam sendo o foco central da identidade, infelizmente como dominação. Poderia ser o foco central da identidade como pluralidade, como diversidade, como a afirmação das diferenças, não, a colonização como exploração econômica para justificar a dominação, para justificar a exploração econômica. É que entra uma visão de reflexão crítica que também existe no Fanon. No fim da 12 está assim: epidermização significa o momento em que os indivíduos deixam de se reconhecerem mutuamente como humanos para verem a si e ao outro através da lente distorcida do colonialismo. Vou repetir: significa o momento em que os indivíduos deixam de se reconhecerem mutuamente como humanos para verem a si e ao outro através da lente distorcida do colonialismo. Essa lente que vem de fora, que emerge de um arranjo histórico, um fora que vem de um efeito de conjunto histórico, e que cria a subalternidade, cria colonialismo, questões culturais, questões decoloniais a serem estudadas, né? Questões de ex-metrópoles, ex-colônias, né? E que hoje, na contemporaneidade, deu origem aos ex-colonizados, ex-colonizados, como sujeitos de um new racismo, novo racismo. A gente pode, às vezes, fazer uma historicização do mundo colônia, colonização da África, colonização do Brasil, os processos da escravatura. Hoje a gente vive um novo racismo. Então, existe a questão da temporalidade. E é uma questão estratégica, né? Hoje em dia, a gente tem que pensar nos novos jogos de dominação. E o exercício é aí que eu acho a riqueza do Fanon. O Fanon é tão generoso que, a pretexto da temática racista, a gente pode pensar essa caixa de ferramentas para muitas formas de dominação. E aí, na contemporaneidade, a gente fala do papel da música, da black music, como forma de afirmação da diferença, de ruptura, de junção de novas da intelectualidade, do ativismo, do surgimento dos acadêmicos negros e negras, né, que aos poucos, como é o caso do meu colega Davidson, estão ocupando espaços merecidos, né, de visibilidade, a partir da academia, estabelecer um trabalho diferenciado, né, político, estratégico, né. E assim, mais ou menos, acaba a introdução do Walter Silvério, que já sinalizou alguns enunciados, como epidemização, a filogênese, a sociogênese, a ontogênese, na produção das entrecruzas, que é um tema central do Fanon, né? E sua curta vida, né, gente? Não sei se vocês sabem, né? Ele morreu de leucemia com 30 e poucos anos, né? Pensa bem o marco, né? E é pouquíssima vida. Até um tempo atrás eu achava, poxa, Foucault morreu com 50 e poucos anos, né? O Fanon morreu com 30 e pouco, de leucemia, né? No fervor, né, da experiência política dele, do ativismo político, 36, né, Mariana? Obrigado. Né? Veja como uma vida intensa, né, uma vida criticamente e reflexivamente intensa, reverbera, né? A gente está aqui no Brasil, 1926, estudando Fanon, né? Todo o respeito e a reverência que ele merece. Enfim. Então, exatamente, na introdução já aparece essa questão do horizonte da morte dele, uma morte trágica, né? E as críticas já no texto do Davidson, né? E no qual ele já coloca as questões de como ler Fanon, como ler Fanon,
Quais são os fundamentos de sua teoria? Em que tradições de pensamento ele se inspira? Né? Como ler? Fundamentos, tradições de pensamento. E a provocação que, para mim, eu tenho que aprender do zero, ele é anticolonial, decolonial, pós-colonial ou marxista. Anticolonial, decolonial, pós-colonial, marxista. Né? Isso é uma provocação do Davidson, porque, a princípio, ele vai responder isso no transcurso do texto. Né? Ele inventou uma nova perspectiva, ou ele, de alguma forma, se reduziu a tradições de pensamento já existentes, né? Fanonismo, né? Acho tão estranho, né? Que nem Foucaultianismo, né? Eu estou falando que eu venho desse viés, né? Foucaultiano, fanoniano, junguiano, freudiano, né, gente? É complicado, né, gente? Né? 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 Às vezes é tão difícil a gente dar conta da gente mesmo que a gente projeta no nossos ídolos, né? 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 Todos esses ídolos devem revirar do túmulo quando vem isso, né, gente? Cá para nós. Né? Cá para nós, né? Enfim, são pessoas dignas. Os nossos ídolos são dignos, né? Mas a maneira como a gente se relaciona é complicada, né? Enfim, o problema é nosso. Né? Enfim, e aí seguindo na nossa jornada, e aí no fim da página, sinalizando essas interrogações, que são o pretexto dele responder, no transcurso da leitura, o Davidson, sua crítica radical ao colonialismo, ao eurocentrismo, à internalização da discriminação, gente. Esse é um problema muito sério em vários processos. Eu trabalho com saúde mental, gente, trabalho no CAPS. A coisa mais triste que vê é quando o indivíduo da saúde mental se internaliza a estigmatização da patologização e ele fica feliz quando o juiz diz que ele é inimputável para ele receber a bolsa de R$1.000 do governo. Ele fica feliz, dá uma tristeza, entendeu? Eu sou inimputável, sou da saúde mental. Acho que o problema é quando esse sentimento de inferioridade é tão miserabilizante, durante séculos, às vezes, que às vezes o que resta no restolho da subjetivação é a pessoa internalizar a inferioridade, a discriminação, o preconceito, né? E legitimar isso nela mesma. Né? Isso é um cuidado que todos nós que somos diferentes da norma, a gente tem que tomar cuidado. Tá? E aí a gente cai num essencialismo. A minha essência é inferior. Né? E legitima esse jogo exploratório. Esse jogo cruel. Né? Repetindo, colonialismo, eurocentrismo, internalização da discriminação, uma íntima relação entre identidade e diferença. Por isso que assim, essa dialética rarefeita, a pessoa tem que ir tateando e buscando criar novos jogos de si, novas figuras de si mesmo, onde não tem. Que as pessoas foram espoliadas, foram sequestradas, né? Foram trazidas de um continente para outro. E tem que... Toda a memória, né, afetiva e a memória mesmo de registro, de onde que veio, para onde. Né? Às vezes, para a gente saber para onde vai, a gente fica mais fácil que a gente saber de onde que a gente veio, né? Saber, né? Tudo isso tem um apagamento. Como é que fazer esse jogo de identidade, diferença e um campo de subjetividade que às vezes também depende de uma sociedade, circular informações, circular ideias, circular produções de sentido, afirmação da subjetividade. Sair do viés de negação, do não ser, e transpor para um viés afirmativo. Produção de sentido. Isso é para todos nós, gente. Duvido que alguém aqui nessa sala não foi negativado na vida. Duvido. No complexo de complexos sociometabólicos do capital. Aí vem a questão da exploração econômica, de uma sociedade capitalista piramidal, e que vai naturalizar essa pirâmide, e que o discurso, muitas vezes, é o discurso geral, o discurso do opressor. Em algum momento ele vai falar aqui de Teodiceia. Gente, eu já tinha lido alguma coisa de Teodiceia. Para quem não sabe, Teodiceia é quando o explorador vence, ele vai fazer todo um discurso Teo de Deus, Odisseia de Odisseia, né, de jornada, né? Foi Deus que
legitimou que o explorador que matou e que expoliou as outras pessoas, povos inteiros, garantissem que ele chegasse na vitória de vida, né? Na sua afirmação da sua existência. Foi Deus, né? A Odisseia é isso, gente, é o discurso do poder, né? Quando a pessoa se relaciona constitui inclusive uma divindade, um destino de divindade, uma proteção da divindade, a partir do seu discurso de dominador, né? E coloca debaixo do tapete o sangue que escorreu, né? Não, é Deus. Deus me protegeu nas batalhas, Deus queria que eu vencesse, a minha família vencesse. Esse é o desígnio de Deus. E o sangue escorrido vira uma nota de rodapé diante das honrarias que os vencedores vão se autoproclamar, né? Enfim. Aí na página 16, o Davidson vai falar da tese dele na sociologia, que o tema era Por que Fanon, por que agora? Franz Fanon e os fanonismos no Brasil. Foi em 2015, gente, não faz tanto tempo, hein, gente? Olha a jornada do Davidson, gente, 11 anos, olha o meteoro magnífico. Sou muito fã do Davidson, tá? Quero registrar aqui online. Muito bom, ele é admirável, ele é de uma ousadia, quem convive com ele sabe que ele é ousado, que ele é de uma simplicidade, que ele é firme ao mesmo tempo, tem uma série de atributos que foram construídos com certeza há muito sangue e suor. Na 17, eu acho muito importante, tem 3 principais eixos do Estatuto Teórico de Franz Fanon, eu acho que isso é um norteador. Está na 17, no meio do parágrafo, onde seria a sociogênese do colonialismo e interdição do reconhecimento. Tem uma produção social do colonialismo, portanto, que vai interditar o conhecimento de uma humanização das relações entre os diferentes, né? Até o Odisseia, que eu acabei de falar, a dupla consciência e o duplo narcisismo. Até o Odisseia, que é o destino divino do poderoso, a dupla consciência, porque não li, mas eu sou capaz de delirar um pouco, né? Existe uma consciência do dominado, uma consciência do dominante, né? Que é naturalizado, justificado, e o duplo narcisismo, que tem a ver com toda essa imagem do vitorioso, que tem o poder do discurso, tem o poder afirmativo, o poder a partir da força de desqualificar a diferença, né? E as dimensões éticas, políticas e estéticas da luta de libertação. Então, esses são 3 campos que serão estudados, né? Nessas encruzilhadas, que anteriormente está no parágrafo de cima, o trabalho vai estabelecer encruzilhadas em teoria política e subjetividade, né? A partir desses 3 eixos. E é o que a gente vai enveredar na constituição desse contraponto tenso entre identitarismo branco, entre brancura e negrura, né? Em algum momento ele vai falar dessa subjetivação, dessas 2 subjetivações que estão, de alguma forma, entrelaçadas e que, por isso, que a questão da revisão, né, da afirmação da questão étnico-racial preta demandará, em consequência, a desconstrução da brancura, né? Nesse sentido de exclusão. Por isso demanda uma revolução no mundo, né? É o que Fanon se propõe. Vamos ver. As coisas vão indo, aí chega a questão do Brasil. Existem peculiaridades, obviamente, como um país que teve mais sequestro de pretos da África, né? Aportando no Brasil. Essa sequestração terrível. Né? Ver. Aí continuam os tópicos. E aí, de alguma forma, mais uma vez, ele chega na página 20, articulando essas entrecruzes que ressoam na contemporaneidade, como transfobia, afropolitanismo,
afropessimismo, a psicanálise, a esquizoanálise, e as teorias queer e creep, né? Não dá para, porque a gente está fazendo uma revisão de mundo, né? Então, isso passa por várias transversais, né? Às vezes, desamarrar um nó histórico para abrir para diversidades queer, creep e outras formas de subjetivação, ressoa, né? Porque muitas vezes o processo identitário de negação é sobreposto, né? É sobreposto, terrivelmente. Já entrando agora no capítulo 1, hoje a gente vai até 46, olha. Já são 18 e 16, e agora estamos na página 23. Perfeito. É bom, o método aqui é um facilitar, e depois no final vocês vão anotando, gente. Depois no final a gente conversa, tá? Tá bom? Porque senão, se a gente abrir para perguntas, a gente perde o fio. Não sabia. Fanon nasceu em 20 de julho de 1925, em Fort-de-France, na Martinica, justamente numa época onde a questão colonial estava muito forte, onde as lutas por emancipação colonialista eram fortes. Em 44, ele foi à França, invadida pela Alemanha nazista, se alistou na resistência francesa para lutar contra a invasão e sofreu discriminação sendo um negro francês, né? Porque a Martinica é um protetorado, uma colônia francesa, mas mesmo assim não era considerado francês. O que tragicamente é a epidermização, né? Isso deixou, ao mesmo tempo, traumatizado e crítico, né, gente? Às vezes o trauma move a pessoa criativa a repensar a realidade, né? Às vezes, para ele, uma morte social, que ele foi para contra o nazismo e ainda teve que ter a sobredobra de preconceito, né? Isso, de alguma forma, foi um dos disparadores da reflexão dele universitária. Ele começou um curso de odontologia em 1946, largou para fazer o curso não me lembro, de medicina, não foi? Medicina. Medicina. Sim, gente, obrigado. E estudando obras como Sartre, Jasper, Lacan, Freud, Marx, Hegel, Nietzsche, Merleau-Ponty, estariam presentes nos seus trabalhos universitários. Olha que gama, gente. Inclusive, ele teve aula com Merleau-Ponty, né? Anos 50, 60. Merleau-Ponty morreu em 63 de derrame cerebral, tá? O Merleau-Ponty foi professor, portanto, do Fanon e do Foucault, hein, gente? Foucault, ele fez trabalho de fim de curso com o Merleau-Ponty também. E parece que o Fanon também teve trocas com o Merleau-Ponty. Olha a importância da fenomenologia, hein, gente? Vejam bem. Escreveu obras de teatro, O Ulisses Afaga e Mãos Paralelas, né? E, portanto, ele tem toda essa questão teórica, essa questão da arte, né, do teatro, os ensaios que ele escreveu sobre as temáticas das políticas raciais, né? Seu trabalho de conclusão de curso, sua primeira versão, em 1951, entre os 25 e 26 anos, ensaio sobre a desalienação do negro, a partir de uma noção de sociogenia, né? A gênese da subjetividade a partir de tensões sociais, na qual a psique é produzida pela uma forma de certos arranjos sociais, no caso, o colonialismo, né, que foi desqualificada, né, gente? Foi arquivada ao contragosto, né? A pessoa era tão de vanguarda, tão crítica, né? Nos espaços conservadores de uma academia tradicional francesa, embora a França, sinceramente, não tenha só tradição, só conservadorismo, né? A França é o berço do Lacan, do Foucault, do Deleuze, né, gente? Entendeu? Ele fez o Fanon, a formação dele na França, enfim, né? Existem poros, né? E no qual se destaca que o seu livro principal foi Peles Negras, Máscaras Brancas, né? E também foi rejeitado pelo orientador aquele trabalho de conclusão de curso.
embora uma parte tenha sido publicada num artigo, L'Expérience vécue du Noir, Experiência Vivida do Negro, está na nota de rodapé da página 26, fica a dica para quem quiser ler. Faz parte do projeto rejeitado dele, né? Justamente dentro desse viés é que se abre aos poucos a grande temática da sujeito colonizado, como elemento-chave da obra dele. E a importância dos enunciados, né, gente? Às vezes a importância do autor é encontrar uma palavra nova, nos desperta novas subjetivações, né? Ele fala que a questão do colonizado negado e sua singularidade individual, no fim da página 27, é reduzido ao objeto fobígeno e ansiógeno. Desperta a fobia, desperta a ansiedade pela diferença. Eu acho muito interessante imaginar que sujeitos diferentes, todos nós, não só apenas despertamos medo, mas ansiedade. Isso é de uma sutileza, né, gente? Porque tem gente que diz que não é fóbica disso, fóbica daquilo, mas não consegue ter a pessoa por perto, né? Isso me tocou muito, muito, muito. Como também o termo abjeção, quando eu estudei as questões de intelectualidade, eu tenho uma abjeção de fazer parte do meu vocabulário, fui conhecer com pouco preciado. Né? Como às vezes uma palavra desperta, ilumina a consciência, né? E diante da nossa, ilumina de fato a nossa inconsciência. Passa a ser tomada como atributo maldito, inato, com base no qual o colonizado é definido. Ele é maldito, ele é inato. Né? Quanto ao branco, é a expressão do ser humano universal. Por isso fica isso é muito forte do ponto de vista de sociogênese. Ele fala, conjunto de fantasias coloniais relacionadas. É fantasia, mas é colonial, é social. Né? Por isso é fantasias de fobígenas e ansiógenas, né? Discriminação, de estigmatização. Né? E ao mesmo tempo produz o mais valor do branco e o menos valor como humanidade. Eu não estou falando de valor como capital, né? Econômico, né? A hipervalorização da brancura e a desqualificação do negro como não ser. E o esforço geracional dos negros, né? De terem que, a cada geração, a cada dia, né? Cada dia, ocuparem uma territorialidade afirmativa e de coerência à sua presença, né? À sua humanidade, né? Num jogo muito forte é que eu vejo, gente. Perceba que em alguns momentos, inspirado pela fala desse comentarista aqui, tem toda uma questão de humanização, tem um existencialismo que é atravessado por uma reflexão crítica, que ressoa um marxismo também, né? Mas é muito forte a questão do indivíduo, né? O Guilherme levantou a mão. Oi, Guilherme, você levantou a mão. Fernando, só para revisar, são 6h25. Então, se você gostaria de dar um tempo para discussão. Vocês querem discutir, gente? A gente tem bastante chão aqui. Se for o caso, a gente revê o cronograma, nada impede. Tá dando para acompanhar? Posso seguir ou a gente abre um espaço para conversar? Segue? Sim? Então, pessoal, vamos seguir, Guilherme. Na 29, gente, a clínica política dos escritos psiquiátricos, tá? Aí aqui entra o trabalho dele, e como ele foi rejeitado preconceituosamente seu trabalho sobre sociogênese da colonizada, ele fez um trabalho fantástico sobre a doença de Friedreich, que é um delírio de possessão, nessa interface entre filogênese, ontogênese e sociogênese. Né? Aquilo que poderia ser só um viés biologizante de uma disfunção cerebral, né, de um distúrbio degenerativo da espinha cerebral, ele vai fazer toda uma análise. Tudo bem, pode até haver uma degenerescência da espinha cerebral, mas a partir disso, existe uma experiência do sujeito no mundo no qual a experiência dele
vai ser constituída sócio-historicamente. Já aí, mesmo num tema que é, digamos, de uma psicobiologia, né, vai dizer, tudo bem, pode até ter uma degeneração da medula e a pessoa tem um comportamento considerado biologicamente anômalo, né? Mas a presença do sujeito vai aos poucos ser categorizada a partir de uma sociogênese. É a sociedade que vai dizer o lugar discriminatório desse sujeito, né? Constituindo por isso uma ontogênese, que é um ser, né? Um certo tipo de ser que é anômalo por biologia, mas que é rotulado pela sociedade, né? Seria mais ou menos isso que eu entendi dessas páginas, né? Ou seja, ele conseguiu espertamente e brilhantemente deslocar do preconceito racial para um preconceito psicobiológico, né? E tendo a efetividade de afirmar um diferente, né? E de alguma forma conseguiu eticamente fazer um trabalho de fim de curso onde ele tematizava as diferenças, né? Isso é brilhante, né? Entendeu? E citando na 31, gente, olha a riqueza, um trabalho de fim de curso, gente. Sou orientador de meus, tem até aluno aqui meu fazendo TCC comigo, olha o tanto de autor que ele citava. Leiam a 31, tá, gente? E a multiplicidade é um trabalho de fim de curso, tá? Leiam a 31. Eu vou passar, como esse é um trabalho de fim de curso, de um tema que não é exatamente o direto do livro, que ele narra justamente isso que eu acabei de resumir, eu vou avançar um pouco mais, porque aí, como a gente está falando de biografia, ele começa o trabalho dele no hospital psiquiátrico, a gente está relacionando justamente um período, não vi a data, mas deve ser no fim dos anos 50, começo dos anos 60, né? Com a emergência dos questionamentos manicomiais, já era vigente na época, né? E ele buscando aplicar com resistências, né? Alguns modelos que fossem antimanicomiais, dentro do que a questão da época poderia permitir. Se não me engano, no hospital de Blida, na Argélia, onde ele foi trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, no tensionamento, um trabalho de resistência clandestina, política, de lutar contra o colonialismo, né? Até que o movimento anticolonial falou mais alto e ele saiu do hospital. É isso, né? Ele não deu conta de ficar só na resistência antimanicomial e assumiu a atividade revolucionária na Argélia, né? Isso é uma vida de coerência, né? De atitude, né? De autenticidade, né? E justamente por isso que existe tanto viés, digamos, mais subjetivação, né? Das questões acadêmicas de subjetivação como um grande tema do Fanon, e ao mesmo tempo as questões das políticas coloniais, né? Que também faz essa entrecruza, né? Essa entrecruza do cientista, né, com o revolucionário, né? E isso, de alguma forma, a gente vai ver, né? Na página 36 existem as publicações revolucionárias dele, um viés mais sociológico revolucionário, né? Dizendo, inclusive, algum trecho na 37, ele vai apontar que até as questões de veículos de comunicação, na época o rádio, né, a gente poderia ser um aparato que, ao mesmo tempo que é usado como histórico culturalmente pelo dominador, também poderia ser apropriado para a revolução, né? E aí a gente já chega na 38, né? Onde ele vai escrever às pressas, né? Porque ele já é diagnosticado com leucemia, ciente do curto tempo de vida, ele escreve uma obra que é fundante, né? Central na obra dele, que são Os Condenados da Terra, solicitando ao Sartre e a Simone de Beauvoir que fizesse o prefácio. Se não me engano, foi a Beauvoir que fez, né? Está aqui marcado. E, se não me engano, tá, gente? Mil perdões. Se estiver errado, tá? Então, é já no fim de vida e já abrangendo o horizonte crítico reflexivo dele para as questões sociais e revolucionárias da descolonização,
um viés intensificadamente político, né? Que é o que a gente vai ver nos outros capítulos. A gente está estudando um comentarista, certo? O Davidson está fazendo o panorama das obras do Fanon, e no sentido da gente, que provavelmente ele vai esmiuçar o transcurso do estudo, né? E, contraditoriamente, foi Sartre, perdão, tá, gente? Obrigado, Guilherme. Foi Sartre que fez o prefácio. Né? Em setembro de 1961, o estado de saúde dele se deteriora, ele tem que se deslocar da, dos estudos, dos locais de vida dele, vai para Washington fazer um tratamento de ponta, ele coloca com uma certa ironia triste, né? Ele viver o fim da vida dele no centro colonialista, que é o Washington, como um espaço de ponta da medicina, né? Tendo que se distanciar das suas batalhas, da sua revolução argelina, né? Para quem quiser acompanhar com vagar a bibliografia do Fanon, as páginas 42 e 43, tem o detalhamento dos compilados, né, dos ditos escritos do Fanon, que faleceu em 6 de dezembro de 1961. Certo? Enfim. Isso, de alguma forma... E aí, nas páginas 41 em diante, justamente são esses compilados, né, dos conteúdos, principalmente dos textos éticos e políticos dele, que fazem parte do estudo dos especialistas em Fanon. E com isso, o Davidson, ao mesmo tempo que faz todo esse panorama biográfico dele, acaba, do 42 a 46, citando os ditos escritos, as coletâneas, né? Ou seja, faz um alinhamento biográfico, enunciado-chave do autor, como a gente viu, e já começa mostrando as coletâneas, introduzindo até, nos incitando a estudar a obra dele com vagar. É isso, gente. Essa é uma facilitação. Vamos ver aqui as mensagens, gente. A Nicole colocou, Fanon morreu pouco tempo antes da independência da Argélia, que ocorreu em 1962. Uma pena que ele não conseguiu ver o cenário que ele lutou e com certeza foi protagonista, né, Nicole? Gente, agora a gente abre para conversas, tá? Lembrando que no balãozinho que está aí embaixo de vocês está fixada a lista de presença. Vai estar a lista de presença sempre fixada, tá, Yara? Procura, hoje quando você digita, Yara. A Yara vai estar semana que vem eu vou estar em trânsito, eu não vou estar. Raramente eu falto, tá, gente? Tenho um compromisso de poder estar semana que vem, mas eu vou ter feito a leitura. Eu vou estar em trânsito, não tem nem como eu abrir a tela. Enfim, mas daqui a 15 dias eu estou de volta. Questões, pessoal. Se você leu, compartilhe a leitura. Se você não leu, compartilhe o afeto, a percepção da troca, tá, gente? Precisa ler, é recomendável ler, mas se não leu, compartilhe o que vocês estão sentindo, tá? Agora é com vocês. Como é que vocês estão sentindo, gente? Seja do Fanon, ou seja da nossa primeira experiência. Gente, se vocês não falarem, eu ocupo espaço e eu falo pra caramba, sabe? Gente, por favor, deixa o Guilherme falar só por último. Senão a gente sai daqui 9 da noite. Sim, sintam-se à vontade, aqui é todo mundo amigo. A gente pega Tem pelo contos direito. todos, não é aula, ninguém é sabichão. Felipe, boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Eu achei bem interessante, bem nesse início aqui, da introdução, do capítulo 1. Ele fala, né, dos franceses, do pessoal
da Martinica, que é um protetorado francês, né, que se sentem franceses. E quando verem Sim, outros negros, como do Senegal, eles são os sim, negros e a gente são os franceses. Isso me remeteu sim, ao filme Bacurau, daqueles dois gaúchos que fala: a gente é branco como vocês, que tá falando com os estadunidenses, né? Que tá, não sei se sim, você já assistiu o filme Bacurau, mas bem interessante como até mesmo muitas pessoas do sul que falam que lá é uma região, um território de imigração europeia. sim, Parece que não existe nada além disso, né? Quase como esse negócio de querer se separar do Brasil, quase como demonstrando que isso também ocorre aqui no Brasil, né? sim. E esse que se considera europeu vai para o primeiro mundo é considerado latino, né? Isso. Guilherme levantou a mão. Tá vendo, gente? Vocês É, eu vou tá deixar uma vendo? pessoa falar, aí eu me impõe. Não, mas assim, essa fala do Felipe me lembrou. Eu tenho uma amiga que mora na Suíça. E ela é branca, branca. Ela é branca, branca. Mas o pai dela é chileno. Ninguém na Suíça acha que ela é branca. Ninguém acha que ela é branca. É incrível, porque se olha pra ela, a gente vai ler ela como branca. Mas pra eles ela não é. E é simplesmente por causa da sobrancelha, gente. Fazer o quê, né? Latino tem sobrancelha grossa. Mas, essas situações inconvenientes à parte, sabe? Eu acho o Fanon algo muito interessante que a gente lê, primeiro dentro do campo da psicologia, né? De que ele não tem linha teórica. O Fanon, ele lê quem é necessário para ele ler na luta dele. Eu acho que aquilo que o Fernando comentou, que o Fanon não ia ligar para quem se apropriasse dele, é verdade. Acho que isso é o problema de quem tá lendo, né? Que acha que o Fanon psicanaliza, que ele é fenomenológico, que ele é marxista, que ele é existencialista. Gente, eu acho que o Fanon não estaria nem aí pra isso. Isso é problema de quem tá lendo. Sabe? O Fanon gostaria que a gente estivesse usando o que é que ele deixou para trás como armas para nossa revolução, né? E pensando nisso, né, eu acho esse livro muito interessante para gente pensar o nosso processo de criação. Eu, eu costumo falar para todo mundo que me pergunta, sabe, de que a gente não pode só ficar reproduzindo teoria. É, é, é muito fácil a gente sair daqui e achar que a gente pode aplicar aquilo que o Fanon diz pra gente. Mas eu acho muito interessante a gente devorar Fanon e fazer com o Fanon aquilo que a gente acha necessário para nossas lutas, sabe? Acho que seria muito mais honroso ao espírito dele, né? E, e para não me adentrar muito, né, nas reflexões que ele traz, eu acho que ele consegue muito raramente, né, fazer um enquadre teórico de que tudo que ele traz para discutir faz sentido no contexto. Ele era um cara inteligente, hein? Ele sabia criar e trabalhar com aquilo que ele tinha em mãos. E eu tô bem assim como, como o Fernando, eu fiquei encantado em ver ele trabalhar com todo mundo. Mesmo que ele diga que a pessoa estava errada, sabe? Eu acho que a gente, né? Eu falo a gente, eu estou me referindo à categoria dos psicólogos, tá? Eu não sei se aqui tem gente que não é psicólogo. A gente fica tanto na nossa caixinha, das nossas ditas abordagens, né? Dos nossos autores favoritos, né? Que a gente não ousa experimentar em conversar com outras pessoas. Eu acho que seria interessante a gente conversar com todo mundo. Né? Mesmo que para dizer que, olha, eu acho que você está enganado, né? Mas assim, eu queria citar de uma parte da 37 que que o Fernando mencionou, né? Que é,
Para além disso, Fanon enfatiza que os meios de comunicação, os saberes médicos, os valores culturais que chegaram com os europeus às colônias, embora sistematicamente mobilizados como instrumentos de opressão colonial, não são propriedade dos brancos, mas fruto do conhecimento humano historicamente acumulado, ou espoliado ao longo dos séculos de colonização. Saque, rapinagem e estupro, portanto, pode ser apropriado desde que ressignificado pelos povos em lutas, possibilitando-lhe avançar em seu intento emancipador, sabe? Eu comecei a fazer parte de um certo movimento de decolonialidade, sabe? E me parece que dentro do movimento de decolonialidade a gente quer jogar fora tudo que a Europa fez. Eu acho isso um certo contrassenso, sabe? A gente quer inventar a roda de novo. Não acho que dá pra gente reinventar a roda de novo, sabe? Mas eu acho que a gente pode se apropriar na medida que a gente for articular aquilo que a gente herda, né? Ele dá uma palavra bem simples do que aconteceu, né? Daquele que foi imposto a gente e a gente herda por consequência, né? Com as nossas lutas. Porque, afinal de contas, eu não acho que eles também escreveram sua bobagem. Tem coisas que o conhecimento em geral ele é digno, por mais que não seja completamente contextualizado e, na maioria das vezes, também seja usado para oprimir. E também pode se tornar ferramenta de libertação. É isso. Jaqueline, sinta-se à vontade, tá? Oi, gente, boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque o meu computador, ele tá toda hora aparecendo modo avião aqui, eu sempre fico caindo. Mas eu acho que uma coisa interessante do livro de Fanon, do trabalho de Fanon, assim, de uma forma geral, principalmente desse livro que é o mais conhecido, é a questão do momento em que ele torna consciência de que, de fato, ele é uma pessoa negra. Pessoas negras, de uma forma geral, e eu digo isso porque sou uma pessoa negra, a gente sabe que é negro, mas tem algumas situações ali que pegam a gente no principal, ali no ponto principal, quando acontece alguma questão que não deveria acontecer. Ou, por exemplo, você sabe que você é negro até acontecer uma situação racial, até acontecer um abuso, até acontecer uma situação de negligência, enfim. Eu acho que, de uma forma geral, o Fanon, ele traz isso. Tornar consciência de quem ele é, do meio em que ele está inserido, e isso também é uma coisa que vem com a gente nesse ambiente psicológico e tudo mais, porque quando a gente está atendendo as pessoas, só faz sentido o atendimento a partir do momento em que a pessoa torna consciência do que está acontecendo com ela. Então, acho isso da obra de Fanon algo essencial, assim, algo brilhante. É isso. Fala muito potente a sua, Jaqueline, o Guilherme também, né? E como a pessoa transmuta a própria dor, né, o trauma, né? Com essa consciência de negação, né, em afirmação social, política, né, em movimento, né? Em movimentos de transformação, né? Muito exemplar, né? Yara, por favor. Microfone fechado, meu bem. Desculpa. Eu ia começar justamente nesse ponto da Jaqueline, porque eu achei muito forte, né, o que o Davidson traz aqui, né? Esta hora que o Fanon se descobre negro. Eu achei isso muito potente, mas é uma coisa assim, isso acontece com a gente também, como negro, como mulher, como pardo, né? Você vai numa rotina e sente na pele isso, né? Quando algo surge e você se desconcerta e se percebe diferente, e por ser diferente não está aceito, não é aceito naquele espaço. E o Fanon
era de família, ele estudou em escolas francesas, em escola que a maioria da população da Martinica, né, do seu lugar, não estudou. E eu acho assim, para nós, né, que já estamos aqui caminhando um tempo grande, uma riqueza muito grande de estudar um texto de alguém da região do Caribe. Eu jamais imaginei que a gente teria um autor que revolucionou e que está no Caribe, né? Ignorância. E interessante de trazer autores também africanos, fora dessa questão, não deixar de ver os clássicos, mas trazer também outros autores com outros potenciais. E quando o Guilherme trouxe, né, quando eu estava lendo, e eu fiz. Eu sou pedagoga, aposentada, e fiz doutorado em Ciências da Saúde. E a gente, quando vai ingressar num curso de doutorado, você tem que escolher uma linha, né? Uma linha, eu custei escolher a minha, a linha de que me conduziria na pesquisa. E quando eu estou lendo aqui, falei, poxa, mas esse Fanon é louco, né? Trouxe um monte de linha, um monte de gente. Eu acho que realmente o texto dele não foi publicado e talvez não seria nem aceito em muitas universidades, quando ele traz esta miscelânea de autores e que consegue fazer esses autores conversar e soltar e depois criar uma obra tão rica que não fica só no texto teórico, mas vai de poesia, vai de teatro. Estou entusiasmadíssima aí de ler, apesar de que eu sei que vai ter encruzilhadas até para a própria compreensão, mas estou muito entusiasmada de estar nesse grupo aqui, aprendendo aí em conjunto sobre Fanon. É isso aí. Aí, Yara. Tatiane, boa noite. Se apresenta para a gente também, tá, Tati? Por favor. Oi, boa noite. Bom, eu acho interessante trazer que Fanon é algo indispensável assim, né, para psicologia, para fenomenologia, para ter uma consciência aí. E tem algo interessante que ele traz no Máscara na Pele Negra, que ele fala que ele é um homem para o seu tempo, né? Ele fala exclusivamente para o seu tempo. E eu acho que essa paixão do Fanon, né, pelo que estava acontecendo ali na época, pelos movimentos que ele fez, os atravessamentos que ele passou, eu acho isso tudo muito inspirador, né, para nós que estamos aqui abertos e diante de situações delicadas também no Brasil, no Brasil e no mundo, né, mas que dentro aqui do que a gente pode acessar melhor. Eu acho que essa paixão do Fanon poderia nos inspirar também a agir como pessoas do nosso tempo, né? E aí tem por que Fanon, por que agora, né? Então acho que essa paixão dele, além de ser inspiradora, também faz pensar que ele faleceu muito cedo, né? 36 anos, imagina o que ele faria se tivesse continuado por mais tempo nessa luta, em tudo isso que ele conseguiu deixar. Então, eu acho muito legal. E me apresentando assim, bem rapidamente, eu sou estudante de psicologia, eu estou chegando no 5º ano da graduação, e isso é uma carência em todas as grades. Aliás, o meu tema, né, de conclusão de curso está relacionado com isso. Por que Fanon não está na grade? Por que Neuza Souza Santos não está na grade? Por que Cida Bento não está na grade? Por que Grada Quilomba? Então, esses pensamentos, essas presenças, essas pessoas que têm toda essa paixão e essa clareza sobre os temas étnico-raciais mesmo, faltam na nossa prática. E essa é a minha crítica sobre o que se oferece, né, aos universitários. E é um prazer assim, estar conseguindo
ter mais clareza, aprender mais assim, sobre o Fanon com vocês. E Fanon, né, como eu disse, não foi apresentado na grade, foi apresentado por um professor que, né, trocando uma ideia assim, de corredor, ele falou não. E aí ele me entregou algumas coisas e eu comecei a decorar assim, muito conteúdo do Fanon. E aí se abre todo um universo para esse tema, né? Obrigado, Tati. É bom a gente ter espaço para encontros, né? Por isso é a beleza do encontro, né? Estamos crescendo juntos, né? Boa tarde, Isabela. Se apresenta para a gente também. Compartilha a tua Oi, fé. gente, eu sou a Isabela e eu não consegui, infelizmente, na verdade eu consegui ler só umas 5 páginas do texto para hoje, mas algumas coisas, né, me fizeram sentir e aí eu quis falar sobre isso. Quando eu estava vindo para cá, eu peguei um super trânsito para descer para a Baixada, né, porque estava chovendo muito, e aí eu estava ouvindo um podcast que estava falando sobre a importância da palavra, como a palavra realmente, assim, foi um marco muito grande na nossa existência, porque sem a palavra a gente não consegue, né, entender muitas coisas. E aí eu fiquei pensando em como é uma existência que não foi colocada em palavras. Então, não existiu uma história para certos grupos de pessoas. Foi uma história apagada que não foi colocada em palavra. E isso é muito desumanizador, né? E foi exatamente o que a gente estava, né, falando dessa internalização da inferioridade, porque, de fato, se não tem a palavra para dizer que você é, como você pode ser, entendeu? Se não existe isso. Isso é um pensamento que a Conceição Evaristo já trouxe, justamente na escrevivência. No momento em que você escreve sobre ser, você vira. E automaticamente é uma forma de você se colocar no mundo, é uma forma de existência. E aí eu também, né, lembrei de História para Ninar Gente Grande, não só do livro, mas também do samba, né, da Mangueira, da importância de você contar uma outra história. Justamente a história que não foi contada e não foi falada. Enfim, e aí eu acho que é diferente, ele foi tão certeiro sobre o que ele falou, que de fato é muito identificável para a gente no Brasil, como é muito identificado, eu imagino, para qualquer país que foi colonizado. Então, isso é muito forte, muito genial, de certa forma, e 100 anos depois, né? Então, é isso, estou muito animada para começar a ler, farei isso assim que desligar. Você vem da onde, Isabela? Eu faço psico na Unifesp, é essa a pergunta? Ou da cidade? Já teve aula comigo? Então, eu estou no 3º ano, e aí eu tive um pouquinho de aula com você no primeiro, mas foi a greve, e aí você deu aquele semestre. Só que esse ano eu acho que eu vou ter aula com você, sim. Ah, então tá, seja bem-vinda. Eu estou no 3º ano, eu imagino que eu vá. Mas eu não estou fazendo todas as matérias, talvez, vamos ver, vamos se ver. A gente se entrecruza aí. Exato. A Laís colocou no chat. Acho interessante esse ponto que você trouxe, essa ideia de linhas de pensamento separadas de maneira tão hermética é algo extremamente colonial. Obrigado pela partilha, Laís. Felipe colocou, eu falei antes da ideia de se apresentar, eu sou mestrando em psicologia clínica na USP. Gente, nós somos maravilhosamente uma sala cheia, gente, a gente não vai ter como passar uma apresentação, vão colocando aqui na mensagem, tá, gente? E aí nós vamos nos reconhecendo, né? Nicole levantou a mão, boa tarde. Boa noite. Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Tá ótimo. Só uma contribuição muito breve. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Me apresentando, eu não sou da área de psicologia, então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui para poder aprender bem mais do Fanon. Legal que tem uma médica veterinária, porque eu me sinto um pouco deslocada ainda, né? Eu sou da área de relações internacionais, e estudei Fanon na iniciação científica na época da graduação, e por isso eu sou assim, super interessada, né, no Fanon e um pouco na área de psicologia. E queria só deixar uma curiosidade
porque, enfim, por que eu também estou aqui, por que o Fanon eu acho que é importante para muitas áreas. Eu acho que o Guilherme comentou isso, a Yara também falou da multiplicidade, né, do Fanon. E Fanon, além de tudo isso, né, de todas as áreas que vocês mencionaram, tem até no livro, o Davidson comenta que ele também foi embaixador da Frente de Libertação Nacional na Tunísia, né? E para além dos livros que a gente vai discutir aqui, Os Condenados da Terra, os Escritos Políticos, e também tem um que é Em Defesa da Revolução Africana, se eu não estou enganada, que trazem muitos textos voltados para essa área, né, de relações internacionais e como foi todo esse processo de descolonização naquele período. Então, é surreal, né, como só aos 36 anos ele conseguiu fazer tanta coisa. Mas, enfim, só para trazer essa curiosidade. Obrigado, Nicole. Por isso que é encontro, né? A pessoa vai compartilhando os olhares, os relevos, né? Aqui está todo mundo horizontalmente se encontrando, tá, gente? Continuemos assim. Gente, são 6:45, a gente pode ir finalizando. Queria, antes de tudo, agradecer o nosso coletivo. A gente tem 17 encontros. Só faltam 4 encontros para serem preenchidos, né? Aproveitem. O próximo encontro há de ser preenchido em abril. Dá tempo para ler 30 páginas. Letra grande. E é um tema estimulante, né, que mexe com a nossa consciência. E agradecer a todos, todas e todos que preencheram os quadros. E a gente se vê semana que vem. Não estarei, mas a Yara, colega de longa data, né, a gente se conheceu na Unifesp, é doutora em interdisciplinaridade e ciências da saúde, né, tem toda a experiência vivida para coordenar a semana que vem junto com o Guilherme. Já nós formamos o trio da coordenação, tá? Eu vou ver vocês daqui a 15 dias e vocês estarão com a Yara e com o Guilherme semana que vem. Gratidão em nome da Universidade Federal, porque isso embora nós sejamos a equipe da coordenação, isso teve o aval da Universidade Federal. A Universidade Federal aprovou esse projeto, está abrindo esse espaço nacional, né, gente? Está aberto para que 100 pessoas pudessem se encontrar, né? Agradeçamos de existir universidade pública plural no nosso país, tá, gente? Eu vou encerrar nossa gravação, a gente se vê semana que vem, tá? Grande abraço. Quem quiser conversar um pouquinho, encerro a gravação, a gente pode até conversar um pouquinho.